Queridos amigos que acompanham o nosso Diálogo Espírita, nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre, no tema livre, vamos discutir uma frase de Jesus, orai e vigiai. Qual é o significado à época e qual o significado, qual a aplicação prática que isso pode ter na atualidade. Depois, no quadro Espiritismo Responde, nós vamos ver o problema aí envolvendo reencarnação e ressurreição, especialmente porque narra o Novo Testamento a ressurreição de Lázaro. Depois nós temos ainda o quadro, ainda no Espiritismo Responde, uma outra questão, né? Nós vamos ver o que acontece durante o transe mediúnico. Se um espírito está ocupando o corpo do médium, o espírito dele, a alma dele, fica onde? O que ele faz? Uma questão bem interessante. E no quadro Espiritismo e você, nós vamos ver as conexões entre o Espiritismo e a Sociologia. Ok? Então, a partir de agora, mais um Diálogo Espírita. Amigos, nosso tema livre de hoje, como eu acabei de citar, vai falar sobre a frase de Jesus, orai e vigiai. Mais uma vez, estou aqui na companhia do Gilberto Tomasi, do Robson Balaguer, que vão nos auxiliar no desenvolvimento desse tema aí. Essa frase, ela tem origem em Jesus no Monte das Oliveiras. E quando ele se dirigia a João, a Tiago e a Pedro, os mesmos três que haviam participado do fenômeno da transfiguração no Tabor. Jesus queria dizer que era um alerta, ele acrescenta, vigiai para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu pergunto então, de momento para vocês, esse significado dessa carne fraca. E na verdade, a carne é fraca, quem manda é o Espírito. Jesus falou, o que ele quis dizer com isso? Eu entendo, Wilson, Robson, prezados amigos, que foi num sentido figurado, né? A carne e matéria, né? Matéria, nós, homens aqui encarnados, né? Porque nós somos sujeitos às tentações, né? Estamos sujeitos ao meio em que a gente vive. Então, esses fatores fazem com que a gente acabe deixando de lado esse vigiar, né? Então, nesse sentido, né, de que nós somos fracos ainda, né? Mas a matéria em si. Exatamente, né? Porque o corpo, né, digamos, independente do corpo, a carne, digamos, ser fraca, o que manda é do espírito. Então, como acho que vocês estavam falando aqui nos bastidores, estava conversando com o Gilberto, basta a gente dizer, não quero. Por quê? Às vezes, por mais que sejamos influenciados por entidades espirituais, mas nós que tomamos as decisões, nós que temos que dizer sim ou não. Eu concordo, eu acho que a carne fraca aí é bem nesse sentido, de que apesar do dono do corpo, digamos assim, ser o espírito, na verdade as paixões humanas, o ambiente terrestre, acaba provocando certos arrastamentos, né? O instinto, os instintos físicos, né? Funcionamento orgânico, as necessidades de comer, de beber, de sexo, tudo isso aí, de certa forma, se contrapõe ao poder do espírito. Mas né? Trazendo para uma situação aí do orar e vigiar já para o nosso dia a dia, eu coloco assim, em resumo, o orai é um pedido de ajuda e o vigiai é um trabalho próprio. Eu divido essa expressão em duas partes aí. Inclusive, com relação ao vigiai, Carlos Pastorino, ele acrescenta também que nós deveríamos usar, além do vigiar, o despertai. Né? E justamente aí, quando nós pedimos alguma coisa, então, nas orações, né, no orai, no tempo na hora da oração, despertar para uma nova realidade. Despertar que também não adianta nada
Só pedir, se nós não estivermos fazendo alguma coisa para termos merecimento desse orar, né? Então, despertar para uma realidade que está à nossa porque se você continuar orando e continuar errando, vai ora e erra, não adianta nada, tem que vigiar. Essa vigília é para que você não erre mais, ou seja... Não entre em tentação. Entra em tentação, porque a tentação seria já, digamos assim, no caminho das vicissitudes, né? Vai tomando esse rumo. É interessante essa colocação pelo seguinte, porque se Jesus falou que o vigiai era para os discípulos não adormecerem, infelizmente muita gente já adormeceu. Então despertar aí é para tirar aqueles que infelizmente já dormiram, já estão dormindo. E nós, infelizmente, nós falando bem sério agora, nós temos milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo que estão com as suas consciências adormecidas, anestesiadas. Hoje em dia as pessoas praticam certos atos, fazem o mal, prejudicam seus semelhantes e elas parece que não têm consciência. Elas não sentem arrependimento, elas não sentem tocadas, elas não acham que estão fazendo alguma coisa errada. E isso é assustador. Isso é assustador, porque antigamente se dizia, olha, a coisa melhor que tem é você deitar à noite, pôr a cabeça no travesseiro e tá tranquilo, que você dorme o sono dos anjos e tal. Como é que essas pessoas agem com o comportamento que a gente vê aí no Brasil, fora do Brasil, né? E como é que é a cabeça delas na hora que ela põe no travesseiro? Não, eu acho que não pensa. Não pensa nada. Não pensa, né? Não pensa. Eu imagino que não, porque senão não estariam fazendo barbaridades, como acontece. Diz, inclusive, não sei se vocês concordam ou não me lembro quem foi que me falou, isso foi numa palestra que eu ouvi, que essas pessoas, às vezes, o Wilson Robson, apesar dos amigos, com esse instinto selvagem, que não tem consciência de nada e que dormem bem, agem dessa forma porque passaram muito tempo lá no reino animal adormecido. Joana de Angelis parece que coloca isso. E não despertaram ainda. Estão lá como se estivessem vivendo num reino animal. Porque o animal, você sabe, o teu cachorro em casa, o teu gato, você fica dormindo o dia inteiro se você não mexer com ele. São irracionais. Irracionais, né? Me parece que é isso. E isso, já entra na primeira parte, orai. Ou seja, eles já não oram, porque a oração é uma medida profilática, tanto para o corpo como para a alma. Ela cura, ela regenera, ela, digamos, ajuda a você a praticar a caridade. A oração, ela nos aproxima de Deus. E quando a gente oramos, já nos aproximamos do vigiar. Só que tem um detalhe aí, né, Gilberto? Você falou das, digamos assim, espíritos mais primitivos, né? Mas me parece que alguns agem dessa forma hoje aqui. Eu concordo. Eu concordo, só que eu não concordo porque tem muito mais gente que é bem sabidinho, que de primitivo não tem nada, intelectualmente é bastante ou agem como tal, então, né? Eu pergunto para você, esses corruptos que estão por aí, que roubam na maior cara dura o dinheiro do povo, do imposto, esses, como é que fica a cabeça? Vou voltar. Como é que fica a cabeça deles no travesseiro? O debate é bom. Eu entendi, mas aí é uma outra situação. Eu me referi naquela situação das pessoas que cometem assim atos bárbaros, mais em termos de assassinato, de homicídio. Agora, esses que você falou, não. Esses são muito despertos, esses estão muito acordados. São casos diferentes. Mas olha o resgate que eles terão lá na frente. Então esses não estão adormecidos não, esses estão fazendo verdadeiras falcatruas, esses não estão nem aí para o despertar, para o vigiar. Então eu penso que são coisas assim um pouco diferentes, né? Nessa colocação do despertar, né? Sem dúvida é diferente. Eles são capazes de jurar com a mão sobre a Bíblia, né? Não são capazes, não fazem, né? Esses têm o conhecimento, né? Esses têm o conhecimento, mas não praticam, né? Eu assisti uma palestra, acho que de 2010, um DVD de um orador espírita de Belém do Pará, Alberto Almeida, que esteve aqui em Curitiba, muito bom sim. E ele falou uma coisa, o tema dele o tema era egoísmo, e ele falou uma coisa que nós já debatemos aqui, e em outras palavras, ele disse exatamente a mesma coisa, a nossa visão de que, eu lembro que nós falamos sobre religiosidade, uma coisa assim de fachada, sim, que na verdade eram materialistas, ele falou exatamente a mesma coisa. Essas pessoas que nós estamos citando aí, e muitas outras no anonimato, na sua vida família, fazem, todos nós, né, temos nossas múltiplas atividades, mas que não agem de acordo com a lei divina, pode até se esconder da lei
da lei humana, mas não da lei divina, elas se você perguntar para ela, ela vai dizer que ela acredita em Deus, que ela tem fé, que não sei o que, mas ela tem esse tipo de ação totalmente em discordância com as leis divinas, né? Então surpreende isso, a gente fica perplexo de ver como as pessoas podem se rebaixar tanto por interesses mesquinhos, por ganância, por exercício de poder, orgulho, de né? grupos ou individual, por orgulho, é realmente preocupante. Então esse orar e vigiar aí, a gente voltando um pouquinho, fica nessa situação aí. Esse orar é uma coisa permanente, o vigiar é contra as nossas próprias fraquezas, contra os nossos maus instintos, mas também contra as influências espirituais. Porque elas acabam se somando ao que nós já temos de ruim, né? Que são as nossas companhias, né? Vai depender do nosso estado de espírito, de como pensamos, o que estamos praticando para que, digamos, adquirimos essas companhias. Não né? entrar nesse ambiente, nessa vibração, né? Pequena, inclusive. Então, aí sim, nesse caso, o meio influencia. Mas influencia porque você se deixa influenciar. Né? E o poder é algo que tira qualquer um do sério, né? A massagem do ego, fascinante. O poder nas mãos, fascina, o dinheiro, a matéria. E é um problema, Wilson Robson, amigos, é um problema porque esse poder está nas mãos daqueles que deveriam propor ou fazer alguma coisa em prol da coletividade. Exatamente. São os dirigentes, são os governantes. Né? Então aí de orar e vigiar e despertar, realmente não tem nada. Agora, não é por isso que nós também fiquemos passivos em relação a isso. Talvez as nossas orações, então, desculpe, Robson, nossas orações para que eles despertem para uma nova realidade, faça algum benefício, né? Sim, porque quando reencarnamos, né, a gente, digamos, como posso dizer, a gente tem aquela missão, a gente faz aquela programação, digamos assim, reencarnatória. E erramos às vezes, esquecemos daquilo que nós estamos... nosso propósito, né? A gente esquece desse propósito. Então, é por isso que muitas pessoas, às vezes até com um nível cultural muito grande, chegam a digamos assim, cargos, cargos grandiosos aí, cargos públicos, né? E falhem no seu compromisso, que ele tinha, digamos, programado. Mas é a falta da vigília, da oração. Né? Eu tinha irmãos aqui, não sei, eu acabei ficando sem, uma mensagem que foi distribuída pela Federação Espírita Brasileira, agora a propósito uma mensagem psicografada, em relação a um alerta, digamos assim, sobre agora a realização da Copa do Mundo. Prováveis distúrbios, né? Em relação principalmente às manifestações populares. E eles usaram exatamente o termo orai e vigiai, porque é uma conclamação para que as pessoas de bem do país, que amam esse país e que desejam o bem do seu povo, para que nós nos unamos em torno de uma solicitação do plano espiritual, dos espíritos superiores, para que as coisas não deteriorem, não degenerem. Né? Então, que nós possamos nos unir em oração, nessa vigilância, para que eventuais protestos não descambem na violência, no vandalismo, como já ocorreu, que é uma coisa lamentável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Protestar é legítimo, faz parte do Estado democrático, é um direito dos indivíduos, das coletividades de exigir melhorias para a sua vida, para o seu país. Ponto. Agora, destruir patrimônio público ou de terceiros não tem nada a ver, isso é inadmissível e as autoridades deveriam coibir isso de uma maneira bem enfática, bem rígida, bem decisiva, como ocorre em outros países. Então, mas o melhor talvez seja isso, o fundo dessa mensagem, para que nós procuremos, nesses dias em particular, nos entregar numa grande corrente do bem, de orarmos, de vigiarmos, para que, quem sabe, o plano espiritual permita pelo menos amenizar esse tipo de problema. Fazer frente a essa outra tendência, né? Essa outra corrente que vem para perturbar, né? Porque esses vândalos, eles estão induzidos, estão estimulados
por muitos espíritos do mal, por muitos espíritos trevosos. Então é a luta do bem contra o mal, sim. Aí vem, então, ao encontro da questão 932, acho que do Livro dos Espíritos, onde estamos bons? Então vamos nos colocar como bons agora para ir, né, contra essas atividades, né, para não deixar se influenciar pelo meio. Aí, pensar né? no coletivo, porque muitas vezes oramos pensando em nós mesmos. Pensamos em nós, pensamos nos nossos familiares, nos amigos mais próximos. Mas oramos também para o nosso país, para a coletividade, para que temos um país melhor, para que possamos ter dirigentes melhores no nosso país. E tem que criar esse hábito de orar também para a coletividade. Isso ajuda e ameniza, né? A gente pode não gostar da presidente, do governador ou do prefeito. Isso é questão, se vota, não vota, por isso, por aquilo. São razões diversas. Entretanto, depois que eles já estão lá, é nosso dever, nossa obrigação de rezar para que dê certo. Para que eles sejam inspirados. Se gosta da Dilma ou não, você tem que orar por ela. Porque se for daquela teoria de quanto pior, melhor, então nós nos acabamos, todos somos prejudicados. Nós estamos todos num barco só. Certo? Então nós temos que realmente pensar no todo. Não adianta depois particularismo e torcer contra, para que erre, para que dê errado, para aquela coisa toda. Agora, na hora da mudança, da eventual escolha dos futuros governantes, aí é outra história. Aí nós vamos repensar as nossas atitudes e vamos ver o perfil de cada candidato e por aí vai afora. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje. Segue nosso programa aí na sequência, ok? Um abraço a todos. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos, estamos de volta agora com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande perguntas, sugestões e críticas para o e-mail que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje temos 2 perguntinhas, então vamos a ela. A primeira diz o seguinte: onde fica o espírito do médium quando o corpo dele recebe uma comunicação de outro espírito? Bom, ele fica no mesmo lugar, ou seja, no médium. Ele não sai do médium para que o outro espírito possa se comunicar. Essa comunicação, ela se dá pela aproximação do espírito comunicante com o espírito do médium. Ou seja, o espírito do médium continua ali no médium, fazendo a ponte de ligação para essa comunicação. O médium, ele entra em transe mediúnico, e o espírito comunica. Muitas vezes esse transe pode ser consciente ou inconsciente. E isto faz com que o médium lembre ou não da comunicação. Certo, meus amigos? Então, o espírito não sai para dar dar passagem. É como se tivesse uma roupa que se encaixasse uma outra pessoa junto com você. Ali o espírito está trabalhando as mãos do médium, a voz do médium e assim por diante, certo?
Bom, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é um pouco mais demorada, mas é bem interessante porque ela faz o seguinte, ela pergunta o seguinte: os espíritas dizem que existe a reencarnação e não a ressurreição. E como explica o caso de Lázaro na Bíblia? Bom, meus amigos, muito simples. O que aconteceu com Lázaro foi um caso de catalepsia ou letargia. São doenças que, embora tenham o mesmo princípio, mas até hoje a ciência conhece ainda não explica bem o motivo dela. Essas doenças acontecem o seguinte: o membro fica mole, os músculos ficam rígidos, o batimento cardíaco chega a cair sendo um batimento cardíaco por minuto, ou seja, dando a impressão da morte. Então, a pessoa fica naquele estado mórbido ali, dando então a impressão que está morto, mas não está, ele continua vivo. Hoje, os estados de coma, acontece muito disso, a pessoa entra em coma, daqui um mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, volta do coma. Também os médicos não conseguem ainda explicar isso. Se hoje, com toda a nossa tecnologia, não sabemos ainda a causa disso tudo, imagine na época de Jesus, que era muito mais precário. Então, naquela época, quando Lázaro entrou no estado de letargia ou catalepsia, Jesus, pela sua magnânima, digamos assim, virtude e pelo médico de excelência que ele era, ele já descobre na hora. Então, ele diz, vemos na Bíblia que ele diz lá, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Ou seja, significava que ele estava em estado de dormência do corpo, e não que ele havia morrido e ressuscitado, certo, meus amigos? Que não existe isso, a ressurreição, mas a reencarnação de uma vida para uma outra vida. Não que a pessoa morre e volta no mesmo corpo. Tanto no caso de Lázaro, como nos estados de comas, se a pessoa não for bem cuidada, não tiver os cuidados médicos, ela vai acontecer de dar feridas, como aconteceu no caso de Lázaro, diz que estava feridas, já estava em estados fétidos, né? E hoje em dia também, se a pessoa não receber esses cuidados, mesmo numa cama, no leito de hospital, ele também vai fazer feridas no corpo e vai cheirar mal, certo, meus amigos? Bom, por hoje é só e ficamos até o próximo programa. Até mais. Meus amigos, o nosso quadro O Espiritismo e Você hoje trata das conexões entre o Espiritismo e a Sociologia. Por que é importante? Nós conhecemos alguns conceitos de Sociologia, onde é que a Sociologia entra no movimento espírita, na doutrina espírita, nas práticas espíritas. Por definição, segundo o dicionário Aurélio, a Sociologia é o estudo das relações que se estabelecem, detalhe, consciente ou inconscientemente, entre pessoas que vivem numa comunidade ou grupo social, ou, de novo, chama atenção, entre grupos sociais diferentes que vivem no seio de uma sociedade mais ampla. Essa definição é muito importante, tem tudo a ver conosco. Eu voltarei a ela. O que vale para as relações, entre os vivos, vale também em relação aos espíritos desencarnados e os encarnados, como indivíduos e como coletividades. E os exemplos mais flagrantes que a gente encontra disso aí é no terreno da mediunidade, que é a comunicabilidade dos espíritos conosco, e das obsessões, que são aquelas perturbações constantes, prolongadas de espíritos maldosos sobre pessoas vivas, encarnadas. Bem, o Espiritismo dá uma ênfase especial aos laços familiares, não só como experiências enriquecedoras e promotoras do progresso da alma humana, mas enquanto encarnados, mas também pela subsistência desses laços afetivos após a separação física pelo fenômeno da morte. Então é muito importante a família. Mas não só do ponto de vista da instituição familiar, como de todos os outros grupos sociais, como escola, trabalho,
participação política, religiosa, né? Os princípios espíritas estão presentes e desempenham um papel muito importante, né? Fundamentalmente por envolver as questões morais, as questões de conduta dos indivíduos. Então, vejam que as interações sociais, elas têm muito a ver com o espiritismo do ponto de vista da convivência humana, vamos colocar assim. Todas as relações interpessoais e intergrupais, né, representam aprendizados aos espíritos. Espíritos imortais, que somos todos, e trazem consequências. Então, todo pensamento, toda palavra, todo ato geram efeitos positivos ou nocivos. E daí nós recaímos naquilo que nós falamos aí no programa passado, sobre a lei de causa e efeito. Nós trabalhamos com energias. O pensamento é uma energia que atrai, que repele, que altera a psicosfera espiritual do planeta, dentro de casa mais ainda, então a coisa é proporcional. É por isso que se fala muito na necessidade da oração, porque a oração é uma conversa com Deus e com os bons espíritos. O pensar positivo, uma leitura edificante, muda, saneia o ambiente em que nós estamos. É através do pensamento. Então você não precisa fazer um ato mal contra alguém. Você pensar mal dela, aliás, Jesus já alertava sobre esse aspecto aí, que o adultério não precisava consumar o ato. Bastava cobiçar a mulher do próximo, alguma coisa nesse sentido, também no sentido amplo, né, de que já se praticava o mal. Mas então, além de todas as interações entre os chamados vivos, né, nós não devemos desconsiderar que estamos nesse ambiente. Os espíritos, uma expressão muito interessante, de que há uma nuvem de espíritos em torno de nós. Nós já falamos aqui em outro dia sobre as colônias espirituais, mas eles não estão presos lá. Eles podem sair, eles circundam, eles frequentam as ruas, os nossos lares, bares, por exemplo, prostíbulos, também os templos. Então, nós estamos em constante interatividade com esses indivíduos. E, muitas vezes, nós influenciamos e somos influenciados inconscientemente, como diz lá em cima a definição do Aurélio. Nós nem percebemos que nós temos essas interações com essas mentes, ok? Na mediunidade, no intercâmbio, através da mediunidade bem orientada, nós temos o controle da situação, né? Então, nós conversamos, nós dialogamos e tal, nós controlamos, mas nas obsessões isso não acontece. Então, nós ficamos, de certa forma, à mercê dessas entidades. Fazemos muita coisa que não faríamos em sã consciência, né? Pensamos, agimos, falamos coisas que não deveríamos ter feito e por influência desses espíritos inferiores. Conclusão: a sociedade em que vivemos é muito mais ampla do que nós imaginamos ou percebemos. Então, nós somos aí cerca de 25 bilhões de almas neste planeta. 7 bilhões de encarnados, aproximadamente, né? E 18 a 20, talvez, você falava em 20, talvez tenha diminuído um pouco com o aumento da população dos encarnados. Digamos 18 bilhões de desencarnados. Nós temos que ficar atentos sobre o que significa isso aí e o quanto nos afeta essas relações dessa sociedade entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Quer queira, quer não, eles estão por aí, eles estão nos olhando, lendo os nossos pensamentos, nos vigiando, nos influenciando para o bem e para o mal. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, nosso carinho pela audiência e até o nosso próximo programa Diálogo Espírita. Fiquem com Deus.